E aí, gente, aqui é o Gabriel Vesúvio e bem-vindos ao meu canal. Aqui estamos nessa primeira aula do curso Visão Tátil, que é um curso onde eu falo sobre desenho a partir do meu ponto de vista, juntando tanto a visão quanto o tato, né, que são dois sentidos que são primordiais na criação do desenho. Então aqui, o que eu estou fazendo nessa demonstração aqui para vocês é um desenho automático. O desenho automático é uma técnica, os surrealistas usavam bastante ela, alguns quadrinistas, enfim, pessoas que geralmente têm esse estilo de arte um pouco mais alienígena, um pouco mais mecânico ou um pouco mais fantástico, geralmente se utilizam muito dessa técnica. Por que é interessante começar a desenhar com uma coisa dessas? Porque primeiro, você não tem a obrigação de que isso pareça com qualquer coisa que a gente conhece. Então aqui, por exemplo, é uma bola, uma flor, cactus, um inseto, não sei, são várias coisas que vão sendo agregadas, aglutinadas uma na outra. Isso te livra da pressão, da sua própria cobrança para que isso pareça com algo, né? Porque essa ideia de que a arte precisa parecer com algo real pode acabar te complicando bastante, porque você adiciona um nível a mais de pressão e cobrança na sua cabeça, quando tudo que você precisa para desenhar é soltar a sua mão e os pensamentos. Aqui você vai estar trabalhando com várias outras questões também. Aqui você vai estar trabalhando, por exemplo, com controle de linhas, com as formas, com texturas diferentes. Então isso se torna também um playground para você testar várias técnicas num desenho só. Por exemplo, você vai ter texturas mais metalizadas, texturas mais suaves, elementos mais escuros, elementos mais claros, profundidade, formas complexas, tudo isso sem estar o tempo todo julgando você mesmo, porque isso não parece um ser humano, ou isso não parece um animal, ou isso não parece uma paisagem. Então, nesse sentido, eu acho importante começar o caminho do desenho de forma mais abstrata e depois ir, sim, para a parte mais realista. É a forma como eu vejo, né? Tem pessoas que pensam justamente o contrário e pessoas. A grande questão aqui é que, dessa forma, você, quando começa finalmente a tentar chegar num nível de retratação mais realista, mais fiel ao que se vê de verdade, com os nossos olhos de carne, você já tá com um domínio motor, um domínio de técnica, de textura, e você também já tá com um domínio imaginativo, porque esse tipo de desenho vai te permitir experimentar muitas outras coisas que desenhar apenas figuras humanas não te permite. E existe essa questão dentro do subconsciente humano, dessas formas que são quase naturais para o ser humano, que são formas geométricas, são padrões que são encontrados em toda a natureza, e isso tudo está bastante impregnado no nosso subconsciente. Quanto mais você pratica esse tipo de desenho, mais essas coisas vêm à tona e mais familiares, mais belos os seus desenhos se tornam. Eles podem não ser belos num sentido estético, mas eles são belos num sentido de natural. Eles são belos no sentido de as coisas seguem esse padrão e você também segue esse padrão, que você também faz parte da natureza, por incrível que pareça. A gente vai falar bastante mais sobre isso em outros vídeos, vão ter vários vídeos nessa série. Aqui, por exemplo, nessa parte que ele está gerando, nessa argola ali, perceba como simplesmente fazer essas linhas em S já criam uma sensação de que há um objeto, há um material que está se torcendo em volta de si mesmo. Conforme você vai fazendo isso, você vai percebendo que você pode fazer com que o seu apreciador, né, a pessoa que vai ver a sua obra, sinta e entenda do seu desenho. Uma outra coisa muito interessante desse tipo de abordagem é você praticar a repetição de padrões e de texturas. Como está um próximo do outro, isso vai já treinando seu cérebro a entender um pouco mais da simetria ou de como quebrar a simetria propositalmente. E isso também vai sendo bastante útil. Aqui são também escamas, mas colocadas de uma outra forma. Elas entrelaçam de maneiras diferentes, né? E você pode cada vez mais ir experimentando texturas diferentes, padrões diferentes. Você pode buscar referências do reino animal, do reino vegetal, mineral, de outros ilustradores, outras pessoas que desenham também. E isso também vai te permitir, porque esse desenho, essas formas, essas figuras, são muito próprias minhas. Porque isso faz parte da minha coletânea, da minha imaginação.
Tem pessoas que vão ter outras formas. Algumas pessoas vão fazer desenhos muito mais rígidos, muito mais quadrados, muito mais ângulos retos, ou então ângulos diagonais, ou então a mistura dos dois. E isso vai te permitindo conhecer um pouco mais sobre você mesmo também. O que você gosta? Quais são os padrões que se repetem? Por quê? E aí você começa a entrar na parte do desenho que tem a ver com o conhecimento de si mesmo, né? Eu tenho a filosofia, quando tô pintando ou desenhando, que tudo que eu faço, por mais que não pareça comigo, é um autorretrato. Tudo aquilo tá falando de mim, tá falando de um ponto de vista, tá falando do meu corpo se movimentando enquanto cumpre esse desenho, né? Essas aulas elas vão ser divididas em duas partes. A gente vai ter essa parte mais explicativa, mais talvez filosófica, talvez mais de conselhos. E a gente vai ter a parte mais prática, mais técnica, onde eu vou, sei lá, pegar um tema específico e vou um pouco mais fundo nele, né? Aqui eu tô só usando uma demonstração para falar sobre vários assuntos que vão vindo na minha cabeça. Se você fosse uma forma geométrica, qual você seria? E o que isso poderia dizer sobre você? Esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, é sempre interessante você ter conforme você vai desenhando algo, conforme você vai se tornando um artista visual. São pequenas coisinhas que você vai descobrindo. Por exemplo, aqui você faz essa curva, essas linhas curvas que seguem essa outra linha curva e de repente, isso parece um tubo, parece um tentáculo. Há uma forma, há uma tridimensionalidade, daí você cria linhas indo no sentido oposto, daí você tem um vai e volta, você tem um interesse diferente no desenho ali. E tudo isso vai sendo trabalhado com o tempo, vai sendo trabalhado com prática. E o bom desse tipo de desenho, como eu já falei, é que você não tem a cobrança de que isso se pareça com qualquer coisa. Então você pode simplesmente deixar sua imaginação fluir, deixar sua mão fluir, e você pode ir testando como que faz para fazer um círculo realmente. Ergonomicamente, como que você segura uma caneta para fazer com que isso aconteça, como que você se apoia. Uma dica, que mais tarde eu vou aprofundar no outro vídeo, mas perceba que parte da sua mão apoia para você conseguir fazer uma linha. Quanto menos a sua mão estiver apoiada na superfície, melhor. É legal que tenha só um ponto que esteja apoiado. Por exemplo, o ossinho da parte de baixo da mão. Então você tem o teu pulso, está totalmente livre para fazer uma linha, um círculo, ou para fazer uma linha mais sinuosa, ou uma linha mais reta. Tudo isso eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. Aqui, como eu estou usando uma caneta Bic, eu consigo fazer esse efeito ali nessas partes todas, porque a Bic ela funciona quase como um lápis de tinta, onde a pressão que você aplica na ferramenta permite controlar quão escuro vai ser aquela parte do desenho, né? Então, aqui nas partes mais escuras da caneta, do desenho, eu forcei mais a caneta para fazer sair mais tinta, que é uma coisa específica da Bic, assim, são bem poucas canetas onde você consegue fazer isso, que daí sai um resultado próximo de um lápis, de um grafite. Aqui agora, tenta perceber a diferença de texturas que estão acontecendo nesse desenho, né? Você tem umas partes que lembram um pouco mais um metal, você tem umas partes que lembram um pouco mais algo orgânico, você tem partes que lembram um pouco mais uma coisa mais biológica mesmo, outras nem tanto, outras parecem ser planta ou algum tipo de fungo. Então tudo isso vai se combinando para que você consiga praticar, e praticar, e praticar, e praticar. Tem várias regras que existem no desenho, que são regras que são quase intuitivas, assim. Você não precisa, pensar muito para saber que elas existem, mas, por exemplo, um desenho que é completamente, onde a página inteira está totalmente preenchida, ele causa muito cansaço visual, né? Porque você não tem um lugar para descansar o seu olho, né? Quando você está compondo uma obra, é legal você pensar no trajeto que o olho do seu espectador pode fazer. E daí isso tem a ver com composição, que a gente também vai entrar em mais detalhes mais pra frente. E aqui o que eu tô fazendo? Você tem essa massa central ali onde estão os olhos são coisas que chamam muita atenção. Então ali você tem o primeiro ponto de interesse nesses olhos. E você tem essa curva que te leva para vários outros lugares, você tem essa forma ondulada no fundo que emoldura essa massa primeiro ali. E mais pra frente eu vou fazer um detalhe atrás disso
estudo que vai servir para trazer todas essas coisas aí num nível mais para frente. É importante que você consiga organizar assim para você mesmo o que está à frente e o que está atrás. Se isso tudo fossem realmente elementos dispostos num espaço, o que está mais no fundo e o que está mais na frente. Existem algumas regras, por exemplo, coisas que estão mais distantes, menos nítidas, enquanto coisas mais próximas ficam mais nítidas. Isso é uma coisa que vale a pena você experimentar nos seus desenhos. Então, se você quer que algo pareça estar longe, você coloca menos detalhe e torna elas menos escuras também. Enquanto coisas mais próximas você deixa mais detalhadas e com mais contraste. Aí, ó, comecei a fazer um nível atrás disso tudo. Então é legal você entender também a profundidade que você pode dar no seu desenho. E isso também vai ter a ver com quão real ele vai parecer, mesmo que ele não se pareça com nada de verdade. Aqui, ó, que eu tava falando de você apoiar o seu pulso. Percebe como eu tô fazendo ali? Essas linhas, elas são naturais do meu corpo. Eu não tenho que forçar essa linha curva. Ela é natural do meu corpo. Só depende de como eu apoio o meu pulso, da confiança que eu tenho para chegar no lugar que eu tenho que chegar. A gente vai também falar sobre isso mais pra frente. Então, esses vídeos aqui, eles servem basicamente para eu falar sem parar. e daí disso a gente vai criando, né, temas interessantes que podem ser ditos. E daí eu vou aprofundando cada vez mais, sempre com um exemplo aí pra vocês. Percebe também que a bica aqui, ó, isso é uma questão da ferramenta, ela mancha muito facilmente. Então é legal tomar cuidado com isso também. Aqui, como eu tô fazendo um desenho só pra treinar mesmo, isso aí não vai virar algo pra ser vendido ou algo pra ser exposto, né? Não tem tanto problema. Começando a parte de escurecer mais o fundo, isso te permite, de novo, trazer as coisas mais pra frente. A gente tá sempre falando sobre o desenho, ele tá ali quase sempre, claro, não é obrigatório isso, mas uma das coisas interessantes do desenho é você tornar algo bidimensional, quase tridimensional, né? É uma brincadeira de ilusão, do entendimento de como essas coisas funcionam. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de comentar o que vocês acharam. Essa aqui é a primeira aula do canal, então vão vir muitas outras coisas por aí nas próximas semanas. Não esquece também de me seguir no Instagram, @GabrielVesúvio, fácil de achar. Lá você pode encontrar ilustrações minhas, fotografias, poemas, prosas. Então, é isso aí. Obrigado e a gente se vê.